Capítulo 39. Após a partida de Kaiji, o peso de suas palavras recaiu sobre a corte. Houve quem zombasse de sua queda, alguns pela inimizade que nutriam por sua cidade, outros pela malícia mesquinha que se deleitava em dominar os fracos e de baixa posição. Mas o clima sombrio da corte do grande príncipe Rajin dizia tanto a ele quanto a Sobela que a escrava Kaiji não havia falado em vão. Sou um aviso de que qualquer um pode cair. Tal era o clima que o príncipe Rajin decidiu recolher-se. Apesar da hora, em seu braço estava Sobela, que não perguntou para onde ele a levava. Ela não se surpreendeu, porém, quando chegou ao quarto. Eu já estive onde ela está, as estrelas foram muito cruéis com ela. Eu me levantei, ela caiu. Ela nunca vai superar isso e, apesar de suas palavras, eu sinto pena dela, disse Sobela enquanto começava a se despir. Assim como eu, ela defendeu com mais veemência a ajuda na guerra servil, que no fim salvou nossa cidade, e agora ela se ajoelha como uma escrava no lugar que salvou. Amargos são os decretos das estrelas. Concordo, espero que o curso de seu serviço não nos obrigue a sacrificá-la. Não tenho a mínima vontade de matá-la depois de tudo o que ela já fez, Sobela respondeu enquanto tirava a roupa íntima e se deitava na cama grossa e macia do príncipe. Se for preciso, faremos com que seja indolor, mas trazer sua senhora para o rebanho e adquirir suas moedas pelo menos lhe garantirá o favor de seu novo dono, mas se seu dono for cruel com ela. O príncipe deixou a declaração pairar no ar enquanto rompia a última barreira entre sua carne e Sobelas, exceto o espaço entre eles. Naquela época, não havia política, mas também não havia a paixão áspera dos últimos dias. Era uma união lenta e necessária, feita em resposta ao fim dos frutos de um mundo, a lembrança crua do fio da navalha que eles atravessaram sobre um poço, onde de um lado jazia a morte e, do outro, coleiras e a separação perpétua. Sobela e Rajin gemiam de desejo na lenta e ávida devoração com que lutavam contra a dura realidade de sua existência. E quando isso terminou, eles se entrelaçaram, os chifres da elfa-demônio deixaram marcas onde rasparam nele, e ela acariciou aquelas pequenas feridas com uma mão quente, antes de levar seus lábios para beijar e afastar a ardência. Sobela rolou por cima do amante, com o rosto a centímetros do dele. Prometa-me, minha princesa, que não deixará que isso aconteça comigo, jamais poderei voltar a isso, se for para ser, se algum dia surgir um perigo do qual você não possa me salvar. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre o espaço que cobria seu coração palpitante. Apunhale-me aqui, não suporto a queda na vida, prefiro cair na minha cova. Rajin estendeu a mão até o seio dela e pousou a dele em sua bochecha. A princípio, não respondeu, esforçando-se para pensar em algo reconfortante para sussurrar enquanto permaneciam unidos, mas nada lhe veio à mente. Eu, minha Sobela, não posso fazer essa promessa, porque se tal perigo surgir, eu já terei morrido entre você e ele, essa é a promessa que lhe faço. Sei que foi estranho ver Kaiji daquele jeito, mas, ainda assim, por que tão sombrio? Sobela deitou a cabeça no peito dele e envolveu seu corpo com os braços, virou a cabeça para que seu chifre repousasse sobre o peito dele, mas mesmo sem ser pressionada, conseguia ouvir o coração dele batendo, isso a confortava, e ela sincronizava sua respiração com a dele. Meu amor, os elfos-demônios não se parecem com nenhuma outra raça. Nós temos um senso para essas coisas. Alguns de nós, não sou profetisa, mas como posso dizer isso? Ela se demorou em seus pensamentos enquanto a mão dele percorria seus longos cabelos escuros. Eu sinto uma mudança no ritmo das coisas. Senti isso quando o príncipe Sado assumiu o poder, e senti novamente quando a senhora, quer dizer, Kaiji, nos disse que acredita em sua senhora. Kaiji com uma coleira, e de joelhos, não é menos sábia do que Kaiji de pé ao lado de um príncipe. Algo mais está perturbando nosso mundo, ou nós o impedimos ou nos juntamos a ele, mas e se bloquearmos o caminho? O destino de Kaiji pode ser o nosso, e se for esse o caso, eu preferiria morrer. O príncipe Rajin não conseguiu pensar em nada reconfortante para dizer, então, em vez disso, ele a abraçou e observou o dia passar pela janela de seus ricos aposentos. A princesa Isaura sentou-se em seu trono na cidade de Kaizen e encarou com olhos negros o pedido do príncipe Rajin. Ela virou a cabeça bruscamente para seu conselheiro, e seus cabelos verdes desgrenhados balançaram para longe enquanto ela o olhava. Ele está falando sério? Ele está falando sério mesmo?
perguntou ela com uma voz irritada e imperiosa. Ao lado dela, um velho elfo negro, com as mãos cruzadas atrás das costas, disse sem olhar para ela: Minha princesa, acredito que sim, o príncipe Rasgen é um homem de humor grosseiro, obsceno e até selvagem, e ele é lascivo e um pouco mesquinho, mas... Perguntou a princesa Isaura, estreitando os olhos para o conselheiro esguio e enrugado. Mas ele não é um homem estúpido, e não é um príncipe incompetente. Além disso, eu gostaria de ressaltar, minha princesa, que ele também não acha você estúpida, se ele acredita ser vital que estejamos dispostos a vender as terras conquistadas para ele, por razões que ele não consegue especificar? Ele provavelmente acredita nisso, seu conselheiro idoso disse com a voz rouca que elfos e homens tinham em comum em seus últimos anos. A princesa Isaura bateu a mão no braço do seu trono cor de cereja. Talvez ter queimado toda a comestra tenha sido um erro. Conseguimos muitos escravos, e isso resolveu a escassez de mão de obra, mas toda aquela terra lá está implorando para ser disputada. Pazem não consegue se defender sozinha, não tanto assim, não sozinha. Deveríamos nos preocupar? Seu conselheiro acariciou a fina barba branca que pendia do queixo. Minha princesa, acho que esperar que concordemos por pura fé é imprudente. Deveríamos exigir mais informações antes de concordarmos em vender nossa parte na terra onde nossos soldados sangraram. O príncipe Rasgen nunca foi precipitado, ousado, mas não precipitado, como precaução, porém. Deveríamos entrar em contato com as outras cidades e descobrir se ele fez pedidos semelhantes ao restante da coalizão. Se ele fez isso, Albin? Perguntou Isaura cautelosamente, inclinando-se um pouco mais para perto dele. Então não temos nada a temer, mas precisamos saber o que o deixou tão nervoso a ponto de fazer um pedido tão estranho. Albin respondeu, passando o dedo distraidamente na parte inferior da barba que lhe caía perto da cintura. Enquanto a fina mecha branca se enrolava em volta dela, ele continuou com uma voz nada agradável: se for esse o caso, é improvável que ele esteja se preparando para algum tipo de luta contra toda a coalizão, mas se não estiver, então, minha princesa, eu sei que você queria dissolver a maior parte do exército e mandar as milícias de volta para suas fazendas. Ele interrompeu a frase abruptamente. Isaura esfregou a testa enquanto o dedo dele continuava a enrolar a barba. Albin, você está sugerindo que eu os mantenha depois de uma grande campanha, só porque ele pode ter alguma hostilidade contra nós em mente? Não, minha princesa, Albin disse calmamente, eu lhe digo que se ele não enviou isso a ninguém, ele definitivamente tem alguma hostilidade contra nós em mente, e se não estivermos preparados para recebê-la, estamos perdidos. Oh, Isaura tremeu apesar de si mesma, com os braços esguios cruzados sobre o colo. Tudo bem. Suponho que possamos manter nosso exército unido por mais algumas semanas enquanto fazemos as investigações. Pelo menos o príncipe Sado está fora do caminho. Se ele tivesse tido sucesso, nosso problema trabalhista teria se tornado uma crise. Eu atiraria uma flecha em qualquer monumento que fosse erguido para ele. Afinal, seu povo está se revelando excelentes escravos, e enquanto o Deus Imperador Tlaumo não morrer, e não tivermos que pagar o tributo para a coroação do próximo, estaremos bem. Sim, minha princesa, mas também devemos enviar alguns espiões para Pazem, para descobrir o que está acontecendo por lá. É melhor nos informarmos com antecedência se alguma nova ameaça surgir. Albin retirou o dedo e sua barba caiu em toda a sua extensão, no momento em que ele se calou. Isaura dispensou o homem com um gesto. Então, cuide disso, faça com que Tain viaje para lá como mercador. Aloque os fundos necessários para uma estadia de longa duração no melhor hotel de Pazem e equipe uma pequena caravana de especiarias para segui-lo. Assim, esta pequena missão pode até dar lucro, mesmo que não descobramos nada. Os olhos de Albin se arregalaram. Você quer mandar o Tain? Você disse que era importante, ou quase isso, não disse? Perguntou Isaura retoricamente. Então não perderemos tempo com ninguém que não seja o melhor. Albin curvou-se profundamente. Podem esperar que Tain parta hoje. A caravana, eu a despacharei em 3 dias. Você nunca deixa de corresponder às minhas expectativas, Albin, disse ela com um breve momento de cordialidade e um sorriso no rosto jovem. Sua família também não deixou de corresponder à minha, não em quase 1200 anos de serviço. Ele tossiu brevemente, e a princesa Isaura pareceu alarmada.
Por favor, Albin, você finalmente aceita a liberdade? Me mata dizer que seus anos estão chegando ao fim, mas, se eu tiver que ser a pessoa a enterrá-lo. Isaura não conseguiu terminar a frase. Albin, no entanto, não precisava disso, ele estendeu a mão e tocou seus cabelos carinhosamente. Tantos de seus ancestrais me ofereceram isso, e como eu disse ao primeiro da sua linhagem que me adquiriu, não preciso disso, quero apenas que as coisas continuem como estão, até que meus dias cheguem ao fim. Remova o bronze após minha morte e derreta-o para usar como uma placa para marcar o local do meu descanso. Mas eu ainda não estou morto, jovem princesa, e até que eu morra, aqui estou, isto eu. Uso, e o fardo da orientação, carrego com orgulho. Albin, que as estrelas te confortem quando você for até elas, um servo fiel, merecedor do seu descanso. Isaura disse sinceramente: tudo bem, vá abrir a porta. Deixe o resto entrar e vamos começar o dia. Albin não precisou dizer uma palavra enquanto caminhava pelo longo corredor para abrir as portas. O príncipe Sado estava extremamente dolorido. Meu corpo dói, eu tenho um corpo e seu nome é dor, ele pensou consigo mesmo, embora não dissesse nada, em grande parte por causa do pano enfiado em sua boca. Bem, posso descartar os rebeldes de Comestra, eles não tratariam seu príncipe assim. Ele tentou olhar ao redor, mas não havia muito para ver além da vegetação densa. Ocasionalmente, um galho de árvore se quebrava e o atingia no rosto, mas, além de algumas finas linhas vermelhas, nenhum dano era causado. Mesmo assim, estar pendurado na cela de algum bruto grandalhão não era sua ideia de diversão. Passaram-se quase 8 horas assim, antes que parassem. Quando se aproximaram, ele ouviu o som de passos. Então uma mão áspera agarrou seus cabelos escuros e puxou sua cabeça para cima. O príncipe Sado se viu olhando para o homem que o havia nocauteado. Você, pensou ele secamente, e, evidentemente, vendo o reconhecimento nos olhos do príncipe, o homem falou: Olá, meu nome é Bracer, não que esse nome signifique alguma coisa para você, e não que importe de qualquer forma, aqui estão os fatos, príncipe Sado. Nós o tiramos da linha de tributos para que pudéssemos entregá-lo em outro lugar. Outro mercador do Stlaumo quer ser aquele que o entregará ao Deus Imperador. Isso significa vivo, você vale uma fortuna. Você ainda pode fazer seu estúpido sacrifício nobre, só que em um local diferente. Se resistir a mim de qualquer forma, isso vai ficar muito desagradável para você. Tente escapar, tente lutar contra meus homens, tente nos frustrar de qualquer forma. E eu cortarei seus tendões para que você não possa andar. Só estou dizendo isso porque é um pouco mais fácil movê-lo quando você coopera. Então, se você cooperar, eu o manterei limpo, seco, alimentado e deixarei que você se alimente até chegarmos ao ponto de encontro. O que você diz? Perguntou Bracer. O príncipe Sado olhou para ele com ódio absoluto enquanto o reconhecia. Contrabandistas. Bracer puxou novamente, com mais força, e então? Perguntou ele entre dentes. Após um momento de relutância, Sado assentiu lentamente. Bom homem, disse Bracer ironicamente e deu um tapinha na bochecha esquerda do príncipe. Certo, Beren, cuide dele, vou mandar meus brinquedos para limpá-lo. Não o solte nem o desamarre mais do que o necessário. Mas se ele resistir, quebre os tornozelos dele, disse Bracer, gentilmente. E o homem enorme que estava sentado à frente do príncipe Sado desmontou com um grunhido quase humano. Poucos minutos depois, ele estava sentado, amarrado a uma árvore, enquanto uma garota de cabelos brancos e sem expressão estendeu um pão à sua boca, que ele mordeu lentamente, tentou sorrir em agradecimento, mas não foi difícil entender por que ela não respondeu. O mesmo aconteceu com a irmã gêmea que estava enxugando o suor com um pano e um balde de água retirada de um pequeno riacho que ele conseguia ouvir por perto, mas não ver. Vocês conseguem falar? Ele perguntou, eles não responderam. Meu nome é Sado, sou um príncipe, disse ele suavemente às criaturas miseráveis. Eles não disseram nada, nem responderam, apenas o limparam e alimentaram mecanicamente, e se afastaram quando terminaram. Não havia um único hematoma escondido, e isso mostrava claramente o tipo de homem que Bracer era, de todas as coisas. O príncipe Sado mordeu o freio mentalmente, simplesmente sentou e esperou. Naquela noite, ele descobriu que as duas meninas não eram mudas, quando ouviu uma gritar, e então seus gritos silenciosos começaram.
Por 3 dias e meio seguidos, foi assim, movendo-se pela floresta, lenta e firmemente, evitando definitivamente a perseguição. Cada vez que as garotas de coleira se aproximavam, ele se lembrava das simples máquinas de madeira cujos braços eram usados para levantar grandes pesos em muros altos, um movimento irracional e nada mais. Elas nunca falavam, nem mesmo uma com a outra. Não que ele ouvisse. Os outros bandidos também se recusavam a falar com ele, embora ele frequentemente refletisse: tudo bem para mim, o que eu poderia dizer a um contrabandista? Além de amaldiçoá-los como uma praga, claro. Finalmente, para seu grande alívio, voltaram para a estrada algumas horas antes do amanhecer, mais uma vez, jogado sobre a sela, tão enrolado em corda marrom que mais parecia um tronco do que um homem. Tudo o que lhe restava fazer era esperar. Espere e olhe para trás, é por isso que ele foi o único a ver o que ele fez. Um pedaço da tapeçaria noturna, que se movia sozinho. Horas antes. Certo, eles estão vindo em nossa direção agora, e vou ser franca com vocês: vocês estão em menor número. Se tentarem lutar isso como um duelo de honra, lutarão bravamente e morrerão não apenas rápido, mas estupidamente. Será que comprei escravos idiotas? Espero que não. Ela deixou seus olhos dourados percorrê-los enquanto balançavam a cabeça. Ela deixou a mão esquerda apontar para as fileiras, estendida como a morte selecionando sua vítima, ou uma deusa selecionando alguém para uma causa. Vocês comeram bem e trabalharam duro, sigam o plano pretendido e poderão sobreviver. Lutem com afinco e preservarão a vida de seus companheiros. O cerne de toda luta tem uma única verdade: uma vez que se entra nela, não se está ali por política, não se está ali por ouro, não se está ali por um deus, uma estrela ou uma causa. Vocês brandem a espada e empunham o arco pelo bem de seus irmãos e irmãs de armas. Não lutem por mim, não lutem por suas estrelas, seu legado ou o príncipe que elas trazem para vocês. Lutem uns pelos outros, façam isso, e quem derramar sangue junto estará unido para sempre. Vou na frente, vou reduzir o número deles sem ser vista, mas quando a batalha começar, procurem-me entre os mortos, e saberão que sua capitã, sua senhora, não os abandonou. Nua disse, envolvendo-se com sua capa e puxando o capuz para cima. Ela pegou o véu justo costurado no lado direito, puxou-o sobre o esquerdo e o prendeu no lugar. De modo que seu rosto agora estava quase completamente escondido, exceto pelos olhos. Agora, tomem posição e preparem-se para lutar. Ela gritou, e eles correram para suas respectivas posições. Arqueiros posicionaram flechas em seus esconderijos, e Orig se posicionou perto do centro da Vila dos Mortos, assumindo seu papel de isca. Nua, no entanto, continuou avançando bem além da fronteira norte da vila, avançando rapidamente para a floresta na escuridão, movendo-se com a suavidade do vento sobre a água, sem levantar quase nada, seus pés não escorregando nem tropeçando enquanto ela se aproximava de sua presa. Ela os viu rapidamente: 2 homens a cavalo, um com uma carga nas costas que só podia ser o príncipe Sado, o outro parecia ter uma menininha em um saco pendurada na lateral do cavalo. Certo, isso é profundamente desagradável, pensou ela, reprimindo a sensação de desgosto e transformando-a em fome mortal. Você está pronta, Yersin? Ela perguntou a seu companheiro na gema. Muito bem, agora, me alimente, respondeu ele, com uma voz claramente cheia de alegria por poder cumprir o propósito da sua criação. Ela seguiu em frente até encontrar um bom lugar. Eles estavam aglomerados, mas de vez em quando, um deles saía da estrada para se aliviar. Furtividade, sem som, aumento de agilidade. Ela sacou a faca e a estendeu à sua frente, para alisar. Ela então saiu para a estrada, seguindo atrás, e assim que um deles recuou e estava um pouco distante de seus companheiros, ela correu atrás dele, silenciosa como um túmulo, e cortou sua garganta, puxando-o de volta para que ele não fizesse barulho ao cair no mato. Ela se agachou e seguiu na sombra das árvores para esperar pelo próximo.